Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Casos de Polícia e na presença da nossa querida amiga e advogada, a doutora Alessandra Girardi, que vocês muito bem já conhecem. Acho que já participou de todos os quadros aqui do nosso canal e hoje eu a convidei para vir aqui para falar de um caso que aconteceu na manhã do dia 16 de janeiro, era uma terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Um homem foi preso após sequestrar um ônibus e manter o motorista do ônibus como refém. Esse sequestro durou cerca de 1 hora, porque a polícia conseguiu intervir, conseguiu convencer o sequestrador a liberar o motorista. E aí, obviamente, esse sequestrador foi preso e agora está à disposição da justiça. E hoje com a Girardi nós vamos entender os detalhes desse caso. Como que um sequestrador age? Por que ele age? Qual é a motivação de um crime como esse? No meio do público em geral, num horário que está começando o dia, então tem muita gente. Tinham passageiros dentro daquele ônibus, os passageiros foram liberados, é muito importante essa informação, que nós não temos nenhum ferido. E aí nós vamos entender o porquê de tudo isso. Qual a motivação? Onde ele queria chegar com esse sequestro dentro de um ônibus que fica rodando ali no meio urbano? Esse crime aconteceu no dia 16 de janeiro, como eu disse, em Santo André, no bairro Vila Luzita. Um ônibus na Vila Luzita, em Santo André, que fica na região metropolitana de São Paulo. Então, antes de começar a conversar com a doutora Alessandra, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou vestindo uma camisa polo preta com listras brancas, uma calça cinza, um tênis preto e também estou sentado numa cadeira preta. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com 2 canecas. A nossa convidada, a doutora Alessandra Girardi, tem cabelo preto, pele branca e usa um vestido preto e branco com sandália de salto alto, também na cor preta. Ela também está sentada em uma cadeira, mas na cor verde. Atrás de nós, 2 holofotes, uma grande televisão, a qual vemos as imagens do quadro Casos de Polícia, que falaremos agora. E a nossa entrevista, nosso bate-papo acontece no estúdio do canal Operação Policial. Doutora Alessandra Girardi, que prazer recebê-la aqui novamente. Dessa vez vamos tratar do Casos de Polícia, né? Acho que esse daqui não é um quadro que você participa muito, mas agora vai começar a participar bastante. Temos um ônibus sequestrado, só que dentro desse ônibus tem pessoas, e é aí que fica as vítimas. E eu te pergunto, o que acontece nesse caso? O que é esse caso desse sequestrador que resolveu, por algum motivo, e o motivo você vai trazer pra gente, sequestrar esse ônibus e manter sob refém? As pessoas estavam dentro do ônibus e também o motorista. Olá, Léo, olá, nossos telespectadores. É sempre uma grande honra, uma grande felicidade participar aqui do programa Casos de Polícia. A sua pergunta é difícil de responder nesse caso, porque a gente tem aí um cenário de uma terça de manhã, 16 de janeiro, o motorista Eduardo trabalhando, dirigindo seu ônibus para transportar os trabalhadores na cidade de Santo André. De repente se depara com um homem, pelo que a gente tem de informação, entre 20 a 30 anos, não é uma pessoa velha nem muito jovem, entra de repente no ônibus e ele não anuncia o assalto. O motorista, Eduardo, depois que foi liberado, ele deu as declarações e ele fala, quando ele entrou, ele disse, não é um assalto. Não é um assalto, mas colocou uma faca no pescoço dele e falou, dirige para a prefeitura. Isso não é um assalto. Isso já causa uma curiosidade nesse caso. Não é um assalto? Tanto que o motorista Eduardo, em várias entrevistas que ele deu na imprensa no dia do ocorrido, ele fala que todo momento ele tentou acalmar essa pessoa, dizendo, olha, pode levar tudo, leva o celular, leva o dinheiro, leva tudo que você quiser, né? Mas pode ir embora, não faz mal para ninguém. E ele insistia com o motorista para que o Eduardo dirigisse até a prefeitura. Ele falou, só me leva na prefeitura, eu quero falar com o prefeito. Então, a informação que a gente tem desse sequestro, desse ônibus na cidade de Santo André, é que esse jovem, né, a gente pode falar esse homem relativamente jovem, queria falar com o prefeito. É difícil responder a sua pergunta porque até agora não se chegou à conclusão. Nós não temos acesso efetivamente a todo o conteúdo desse inquérito policial, porque há uma investigação para apurar também a motivação. O que o motorista, o senhor Eduardo, declarou, inclusive, numa entrevista que ele deu
para o programa Encontro da TV Globo, é que uma das coisas que ele falava ali na hora era que tinha que diminuir o preço da passagem. Ele deu essa dica. Aí você sequestra, é essa informação que a gente tem. Então, será que ele queria falar com o prefeito para diminuir o preço da passagem, como o motorista declarou nessa entrevista? Será que ele queria arrumar o buraco da prefeitura? Será que ele queria uma vaga no emprego público ali da cidade, da comarca? Nós não sabemos. Mas, realmente, o que causou estranheza foi o fato de ele ter obrigado esse motorista com uma faca de pão, uma faca comprida, uma faca de pão. As imagens mostram uma filmagem. Inclusive, e aqui eu quero fazer uma pequena observação em relação à filmagem. Por favor. Porque foi justamente graças, Léo, ao sistema de monitoramento online da empresa de ônibus que conseguiu, em tempo real, a polícia ser acionada através do gerente de operações online dessa empresa de ônibus. Automaticamente ele percebeu, porque o motorista, quando ele vai no trajeto até a prefeitura, no caminho ele passa próximo ao terminal de ônibus. E ali ele buzina. Então ele buzina, ele chama atenção e passa a batida do terminal. Nisso, o gerente ali do terminal percebe que algo há errado e aciona automaticamente as câmeras online em tempo real do ônibus. E aí mostra nas filmagens, foram divulgadas por toda a imprensa, que realmente ele entra com uma faca de pão, aquela faca serrilhada. Sim. Obriga ele até ali. Graças à prontidão das pessoas que estão envolvidas ali no protocolo da empresa de ônibus, foi possível acionar imediatamente a polícia. E a polícia também, aqui eu faço um elogio para o trabalho que foi realizado da polícia, porque o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, prontamente já trouxe o primeiro interventor ali para negociar com ele, para ele efetivamente se entregar. Então, a gente vê um desfecho que, graças ao trabalho da polícia, que foi ali eficiente, que foi imediato, graças a essa ação, foi bem sucedida e ninguém perdeu sua vida. E o sequestrador ele foi detido, ele encontra-se com prisão preventiva decretada, ele está recolhido a um centro de detenção provisória e vai ser julgado pelos crimes que ele praticou. E aí eu fico pensando, né, Ale? Então quer dizer que para ele pedir para o prefeito, para qualquer pessoa, a diminuição do preço da passagem, ele precisa sequestrar um ônibus ou o motorista. E aí se eu imagino o prefeito atendendo ele e o prefeito falando assim, não, eu não vou diminuir a tarifa. Aí ele vai lá e mata o motorista? Então, eu acho muito difícil isso acontecer, porque depois que nós tivemos aí, por exemplo, o caso da menina Eloá, uma série de falhas no procedimento ali realizado. Por exemplo, nós tivemos uma das vítimas que saiu do cárcere e a polícia permitiu que ela retornasse ao cárcere, no caso Eloá, uma série de coisas horríveis. E nesse caso, eu entendo que a polícia aperfeiçoou a sua operação, o seu protocolo, e ali eles conseguiram negociar de uma forma eficiente essa entrega. Porque a pessoa que está ali envolvida no momento desse, no calor do momento, o criminoso propriamente dito, ele está muito nervoso. Sim. Tudo pode acontecer, é muito delicado. A gente está falando de uma pessoa que do nada, ela decide sequestrar um ônibus para falar com o prefeito. Olha que história maluca, Léo. Então, é difícil entender qual é a motivação dessa pessoa. Quais são será que essa pessoa ela não tem algum problema? Talvez ela precise passar por um procedimento para apurar a insanidade mental. Concordo. Né? Se realmente ela é uma pessoa que ela pode responder pelos seus atos, e pode acontecer de ser uma pessoa que tem problema mental. Então, tudo isso, a defesa, acredito que vai trabalhar nesse processo, que vai defender esse sequestrador,
talvez explore essa questão. Ele tem problema mental, porque uma pessoa que acorda às 6 horas da manhã para sequestrar um ônibus, colocar uma faca no pescoço de um trabalhador, para falar com o prefeito, é evidente que o prefeito não vai ser apresentado pela equipe de operações especiais. Evidente que o sequestrador não pode ter o que ele quer. Não é mais assim, olha, eu quero um helicóptero, eu quero... Não, o sequestrador não pode mais, hoje não consegue mais exigir isso. Os protocolos, né, nesses casos na operação em que há o sequestro em tempo real, ali o interventor eventualmente vai uma água, um alimento, até porque nós estamos falando aqui de vítimas que estão sob o domínio do sequestrador. Então, evidentemente que a equipe que está ali acompanhando pode, assim como fez, entregou, porque no caso aqui do sequestro do ônibus Santo André, a equipe do GAT, ela chega a mandar água, mandar o alimento. E já é uma equipe especializada nisso. Justamente, é diferente, mas falar com o prefeito não vai lá falar com ele. Vai falar o quê com ele? Não, isso não existe jamais. Tanto é que o prefeito, em nenhum momento, durante a ocorrência, em tempo real, ele interviu na operação. Sim. E ela foi bem sucedida. Eu acho que a gente pode reivindicar algumas coisas que a gente não acha certo, ou que a gente acha caro, ou que não está a nosso gosto, mas você não precisa colocar a vida de outra pessoa em risco, né? Organiza uma manifestação pacífica. Exato. Organiza uma manifestação pacífica. Quero que abaixe o preço da passagem, mas não colocar faca no pescoço do motorista do ônibus que está trabalhando, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o preço da passagem, tadinho do motorista do ônibus. É inadmissível. Não tem nada a ver com o preço da passagem. Justamente. Né? Meu Deus, é que eu acho que ele colocou na cabeça que a única pessoa que poderia levar ele até o prefeito e que o prefeito atendesse de alguma forma era o motorista do ônibus. Porque se ele chegasse de táxi, o prefeito não ia atender. Se ele chegasse a pé, não ia atender também. Nossa, mas é cada coisa que, gente... Mas, assim, prontamente a equipe do GAT agiu, ele se entregou, ele foi detido e não teve nenhuma intercorrência. Mas a gente tem vários casos aí que o desfecho é diferente. Então, se ele demorasse mais um pouco, porque a ação toda durou em torno de 40 minutos. Se ele demorasse mais um pouco, a equipe poderia agir com os snipers para poder... E aí, entre a hierarquia de vida dentro do protocolo da polícia, sim, a vida dele não está hierarquicamente acima da vítima. Claro que não, e nem tem que estar, né? E aí ele acaba sendo eliminado. Certo. Doutora, quais são os crimes que uma pessoa como essa comete? Responde. Especificamente, nesse caso, evidentemente, o sequestro. Né? Ele cometeu o crime de sequestro e a conduta dele se enquadra no artigo 148, como a reclusão é de 2 a 8 anos. Além do sequestro, Léo, eu entendo que ele também cometeu crime de ameaça. E aí a gente tem a conduta do artigo 147, que é de 1 a 6 meses de detenção. Além da ameaça, eu também vejo aí o crime de dano, porque ele causou, entre esse percurso do local que ele faz a abordagem da vítima, ali, dos passageiros, até a prefeitura, ele causou danos. Inclusive, o próprio motorista, ele afirma que durante a ação, ele pedia para o motorista jogar o carro em cima de outros veículos, de carros comuns, carros de pequeno porte. E o motorista falou, não vou fazer isso, calma, vou matar as pessoas. E aí ele exigia, se você não jogar o carro em cima de outros veículos, eu vou matar você. Então, isso palavras do motorista, sim. Como eu já disse, deu entrevista e declarou detalhes que ocorreram durante essa ação. Então, a gente tem aí o sequestro, a gente tem a ameaça, a gente tem o crime de dano, que também é de detenção de 1 a 6 meses, apesar de ter menos potencial ofensivo do que o sequestro, também é uma conduta ilícita. E, por fim, o desacato.
Porque durante as negociações, durante a ocorrência, ele também desacatou os funcionários públicos ali, a polícia, enfim, ele estava muito agressivo. E aí a gente tem uma conduta que ele pode ser responsabilizado só pelo desacato, 6 meses a 2 anos de detenção. Ou seja, 4 crimes eu vislumbro aí. Muito provavelmente, isso vai depender muito do representante ministerial, do membro do Ministério Público. Tem promotor que vai analisar o caso e vai denunciar ele só no sequestro e no cárcere privado. Vai ter promotor que é mais punitivista, que tem, como muitos no Ministério Público, a gente sabe disso, que são mais punitivistas, que denunciariam ele no sequestro, no crime de ameaça, no crime de dano e no crime de desacato. Vai denunciar em todos. A gente não sabe qual que é o teor da denúncia, não tivemos acesso ainda a como anda a tramitação da ação penal, mas como é muito recente, ainda com certeza está em fase de investigação esse caso, principalmente para responder nesse inquérito a sua pergunta do início do programa, que é qual é a motivação dele. Exato. Para que ele queria falar para o prefeito. Então, realmente, a gente tem uma incógnita aí. Aí, vamos lá, Lê. Suponhamos que ele seja condenado em todos esses crimes que você trouxe para a gente. Sim. As penas se somam? Sim. Se ele for denunciado em concurso material, aí o juiz, quando vai aplicar a pena, vai analisar, evidentemente, o mérito de cada crime que ele vem sendo denunciado individualmente. Então, ele pode, por exemplo, condená-lo no crime de sequestro e absolvê-lo no desacato. Porque não tem provas que ele desacatou, tem provas que ele sequestrou, tem filmagem, tem tudo, mas talvez não tenha provas de que ele efetivamente desacatou alguém ali no momento da ocorrência. Então, o juiz vai analisar o conteúdo probatório que vai ser apresentado durante a instrução processual e aí vai chegar à conclusão se é só o sequestro ou se também vai condená-lo em outras condutas. Certo. Existe alguma diferença nesse caso do sequestro para o cárcere privado? Na verdade, Léo, o nosso Código Penal, ele prevê a mesma conduta no dispositivo. Então, o artigo 148 do Código Penal, ele diz que é o crime de sequestro, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. E aí vem no seu caput a reclusão de 1 a 3 anos, mas eu entendo que especificamente no nosso caso aqui, desse sequestro, desse ônibus, esse indivíduo ele vai responder nos termos do parágrafo 2º, porque o parágrafo 2º do crime de sequestro ele diz o seguinte: se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção grave, sofrimento físico ou moral. Então, não sei se ele ficou com algum arranhão, não sei se ele vai ter um transtorno de estresse pós-traumático. Isso tudo vai ser verificado, claro. Mas todas essas circunstâncias vão ser ponderadas, vão ser sopesadas no momento que o juiz for decidir bater o martelo efetivamente. Essa pena do crime só de sequestro, por exemplo, é regime fechado? Então, isso depende muito, porque a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Tá bom. Então, na hipótese dele ser condenado, por exemplo, a uma pena de 4 anos, ele pode responder em regime aberto. Então, se ele for condenado, por exemplo, à pena máxima, que é 8 anos desse crime, né? Sim. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 148, nesse caso, o juiz ele tem que fixar o regime fechado. Então, a nossa própria legislação, ela diz pena de 0 a 4 anos, regime aberto. Pena de 4 a 8, semi-aberto. E acima de 8 anos,
o juiz deve aplicar o regime fechado. Então, o juiz ele não decide, ele não pode aplicar uma pena, por exemplo, superior a 8 anos em liberdade. Sim. Ele vai ter que cumprir no regime fechado. Não, eu fico imaginando uma pessoa como essa, jovem, né? Se a gente considerar que ele tem de 20 a 30 anos, sair de casa, sequestrar um motorista com uma faca de pão, uma faca de cozinha, e agora vai ter que responder, né? E se tiver antecedentes criminais é pior ainda, né? Isso. Aterrorizando a comarca de Santo André, porque realmente 6 horas da manhã de um dia útil, 6 horas da manhã, só tem trabalhador na rua. Exato. E eu te pergunto, Só tem ônibus. Quem pega um ônibus 6 horas da manhã? Geralmente é trabalhador. Sim, concordo. Qual seria a diferença para esse caso em ele ter antecedentes criminais e não ter antecedentes? Se ele é primário, o juiz, quando ele vai fixar a pena, ele vai analisar as circunstâncias pessoais daquela pessoa que está sendo acusada. Ele já decidiu que essa pessoa é culpada. Então, depois que ele decidir que essa pessoa é culpada, ele vai ter que aplicar uma pena. Então, quando ele aplicar a pena, a primeira circunstância que ele vai analisar, o juiz é justamente essa primariedade. Ele é primário? Ele é primário de bons antecedentes? Ou ele é primário de maus antecedentes? Esses antecedentes são superiores a 5 anos da data do fato? Não são superiores a 5 anos? Porque a gente tem uma discussão também que o período depurador para considerar mau antecedente para efeito de uma sentença penal condenatória é de 5 anos. Então, se a pessoa praticou um crime já há 20 anos, esse crime que ela praticou há 20 anos não pode ser sopesado na sua sentença. Nossa. Então, meio que prescreve, assim. não é que prescreve. No nosso sistema de legislação penal, Léo, uma pessoa condenada, ela não vai ser condenada e carimbada para o resto da vida. Se você comete um crime e cumpre a sua pena dentro do nosso sistema de execução penal, você é condenado a um crime. Você termina de cumprir a sua pena, após 5 anos do cumprimento dessa pena, você pode entrar com processo de reabilitação. Entendi. Então, você vai pedir para o Estado te devolver a sua primariedade, limpar o seu nome e você se reabilita criminalmente. Entendi. Para que não... E, inclusive, quando o juiz autoriza a reabilitação de uma pessoa que foi processada, foi condenada e vai para a reabilitação, o juiz determina que, inclusive, sejam omitidas as informações do nosso sistema de justiça. Por exemplo, tira o nome do IRGD. Quando você for puxar um atestado de antecedente no Instituto de Identificação, ele vai vir como não consta. Então, você se reabilitar realmente, você pode procurar o emprego, você pode levar um atestado de antecedente, se você cumprir a sua pena, e aguardar o lapso entre o cumprimento e após 5 anos da entrada no processo de reabilitação. Nossa lei prevê essa reabilitação. Então, o crime, Léo, ele é inerente ao ser humano. O crime, ele existe desde os primórdios, desde as nossas primeiras civilizações. A nossa história, desde o primeiro momento, seja qual vertente for, sim, todas têm crime nas nossas origens. E o crime ele vai continuar ocorrendo, o crime vai continuar ocorrendo no nosso futuro, faz parte do ser humano, mas nós somos animais racionais que vivemos em sociedade, sim, que nos organizamos e devemos punir. Exatamente. Punir é necessário, punir é civilizatório. E esse rapaz, ele pode estar surtado ou não, mas se ele for uma pessoa plenamente capaz para responder pelos seus atos, ele vai ser punido com certeza. E aí, para você que atua em diversos tribunais, audiências, se você fosse advogada de defesa desse suspeito, desse sequestrador, como que você atuaria?
Primeira coisa, eu ia pedir para instaurar um incidente de insanidade mental. Né? Vamos avaliar esse indivíduo. E assim, na realidade, Léo, primeiro eu iria sentir o meu cliente. Então, Sim. se eu fosse chamada pelos familiares desse rapaz, primeira coisa que eu faria seria visitá-lo onde ele se encontra custodiado, onde ele se encontra preso. E aí eu ia ter uma conversa. Você sente a pessoa, você Claro, sabe quem claro, é, claro. quem não é louco. Então, o que aconteceu? E ele vai abrir o coração para mim e eu vou saber se ele é ou não uma pessoa... Quais são as motivações? O que aconteceu? Conta a sua história para mim. E aí, dentro da verdade real do que efetivamente motivou, eu ia preparar uma estratégia de defesa. Aqui não é caso de negativa de autoria. Né? A autoria aqui ela é inconteste. Então, a gente tem gravação, a gente tem prova cabal e contundente para condená-lo. A prova, nos autos, tem filmagem que ele praticou o crime. Ele foi preso em flagrante. Então, é um flagrante delito de sequestro. A autoria é inconteste. Então, eu entendo que ele vai ser condenado. Então, talvez, numa estratégia defensiva, se ele tiver problema mental, talvez seja uma válvula de escape ali para a defesa. Mas acredito que a motivação, nesse caso, vai contar muito. Nesse caso, não entraria tentativa de homicídio? Não, eu entendo que não é tentativa de homicídio. Aqui o que a gente vê realmente, a conduta que ele praticou foi de sequestro. Se ele efetivamente tivesse, por exemplo, tentado passar a faca no pescoço da vítima, do motorista, se ele tentasse atentar diretamente contra a integridade física de uma daquelas vítimas, talvez a gente poderia alegar algo nesse sentido. Mas a conduta que ele praticou ali, não vejo o Ministério Público, não consigo vislumbrar nenhum promotor denunciando ele numa tentativa de homicídio. Ali é realmente a conduta de sequestrar. Né? Eu colocaria, como eu já disse, a ameaça, o dano e desacato. E o desacato. Certo. Doutor, em relação aos possíveis impactos psicológicos para o motorista e para o passageiro que foram submetidos a esse sequestro, né? Como que esse trauma pode ser tratado? Eu entendo sim que ele deve fazer uma terapia, fazer um acompanhamento psicológico, social, para controlar, porque realmente vítimas desse tipo de crime, Léo, elas tendem realmente a ter problemas psicológicos. Tem pessoas que desenvolvem crise do pânico, depressões profundas, que não conseguem mais sair de casa, que não conseguem mais pegar um ônibus, que não conseguem nem ir na padaria comprar pão. Exatamente. Isso é muito sério. Isso acontece realmente. Pelo que, no caso concreto aqui que a gente está analisando, que é desse sequestro do ônibus de Santo André, pelo que eu senti das entrevistas que o motorista concedeu para a imprensa aberta, eu notei que ele está muito tranquilo. Ele realmente foi uma pessoa que... ele disse que há 14 anos que ele é motorista na empresa. Isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu, ele nem havia sido assaltado. Foi a primeira vez, mas ele foi muito tranquilo, ele teve muito controle emocional. E talvez não seja uma vítima que desenvolva um problema psicológico. Mas eu acho que é importante que a empresa, como prestador, como empregador, ela faça esse acompanhamento, faça esse atendimento para que ele não desenvolva nenhum transtorno. Doutora Alessandra, mais algum ponto que ainda nós não colocamos na nossa entrevista que você quer trazer aqui para o nosso bate-papo? Não, acredito que a gente realmente tem esgotado, vamos acompanhar o desfecho dessas investigações. A gente não tem informação do teor da denúncia que deve estar para ser oferecida pelo Ministério Público, mas eu acredito que vem aí não só o sequestro, acredito que vem aí denúncia nessas outras condutas, porque ele realmente praticou sequestro,
ameaça, dano e desacatou funcionário público no exercício da função e deve sim ser responsabilizado pelos seus atos. Gostaria de deixar registrado aqui que é difícil a gente ver um trabalho tão bem concluído, um acompanhamento excepcional. A equipe que participou dessa diligência, que acompanhou esse sequestro em tempo real, que negociou e teve êxito na missão, está de parabéns. Então, aqui no caso de polícia, vamos registrar que foi uma operação bem sucedida. Hoje a pessoa está presa como assim o deve ser. Muito bom. Doutora, não preciso nem dizer que o nosso canal aqui está de portas abertas. Fique à vontade para você vir aqui quantas vezes você quiser e foi um prazer conversar contigo de novo. Obrigada, estou sempre à disposição. Até a próxima. Gente, hoje eu conversei com a doutora Alessandra Girardi, advogada criminalista muito experiente na área. Trouxemos aí mais detalhes do que aconteceu na manhã do dia 16 de janeiro em Santo André, região metropolitana de São Paulo, depois que um homem foi preso por sequestrar um ônibus e dentro desse ônibus tinha o motorista do veículo e outros passageiros que também foram submetidos a esse sequestro. Importante frisar que nós vamos atualizar todos vocês sobre esse caso, ainda está inconclusivo, mas também queremos parabenizar o trabalho da polícia, que foi muito ágil e deu uma resposta rápida à população e tirou de circulação esse sequestrador. Muito obrigado a todos vocês, nossas redes sociais ficam à disposição, assim como nosso e-mail op@medialand.com.br. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um caso de polícia. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.